Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o psicólogo Robert Mitre. Ele é especialista nessa área e principalmente professor, aonde dedica os seus conhecimentos a outras pessoas. Dentro de instantes, nós debateremos esse assunto. Meu caro Robert, se me permite, a satisfação muito grande de tê-lo aqui conosco. E como outro dia esteve uma colega sua aqui e fizemos uma entrevista, ela tinha um direcionamento dentro do seu trabalho para a área de oncologia. E exatamente para nós termos uma ideia, e eu lhe pergunto, dentro da psicologia, você tem alguma predileção ou alguma parte que você se dedica mais? Sim, doutor Luiz. Boa tarde, em primeiro lugar. Na psicologia eu me dedico à clínica e dentro da clínica eu me dedico mais aos transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, os transtornos de estresse. Né? Foi essa a linha que eu encontrei para trabalhar, onde eu me adaptei melhor, onde eu tive maior afinidade. Então, hoje eu trabalho com depressão, estresse e ansiedade. Basicamente isso. Agora, será que você, na sua vinda lá do Paraná, de uma cidade linda, Curitiba, o que você achou aqui da nossa Salvador? Realmente uma amenidade. Sim, quando nós moramos no Sul, a ideia que nós temos de Salvador e da Bahia é que é a terra da alegria, né? É a terra do sol, é a terra da satisfação. E eu fui surpreendido pelo nível de estresse que eu encontrei entre os baianos, particularmente os soteropolitanos, que vivem em uma cidade bastante congestionada, tudo é muito demorado, o deslocamento sempre toma muito tempo, as pessoas acabam entrando em processos de estresse acentuado. Então eu encontrei nos soteropolitanos um nível de estresse bastante acentuado que eu não esperava. Inclusive na minha saída de Curitiba, o que as pessoas, meus colegas diziam era exatamente isso: você vai fazer o que lá? Num lugar onde as pessoas têm praia, tem sol, tem alegria, tem festa, tem tudo, você vai morrer de fome. E eu acabei vendo que não era bem essa a verdade. As pessoas acabam sofrendo de um nível de estresse alto e muitas pessoas aqui, soteropolitanos, e eu vejo também no interior onde eu dou aula, também tem um nível de depressão que está começando a tomar conta. Né? Então, a primeira impressão, ou melhor, o primeiro desejo é que eu não ia ter o que fazer. Né? Mas a realidade foi um pouquinho o contrário. A gente vê hoje que o estresse, a depressão, a ansiedade, elas são características das grandes cidades brasileiras e já estão se instalando também nas pequenas cidades brasileiras. Né? Então não há uma preferência por Salvador ou qualquer outro lugar. O Brasil está passando por uma situação estressante hoje. Veja como os ensinamentos da vida, pois né? Pois porque apesar de ter essa parte, mas tem a outra. Né? Tem. Onde lhe dá, digamos, um número elevado de pacientes. Né? E quando você fala nisso, você tocou exatamente numa área muito importante e que hoje existe em quantidade a história da depressão. Eu costumo dizer, numa linguagem meia popular, chula, que quando a gente desarruma um andar superior, para a gente botar em ordem, demora um pouco. Demora. Porque
não é fácil quando você entra dentro de um processo depressivo e que você encontra, digamos, os meios suficientes para que você recupere dessa parte. Não só da parte medicamentosa, mas exatamente da assistência psicológica. E nesse contexto seu de vivência clínica, diga alguma coisa nessa parte, principalmente de depressão, que possa dar uma influência muito grande para os nossos telespectadores, de uma forma geral, feminino e masculino. Digo sim. A Organização Mundial da Saúde divulgou que hoje no planeta existe mais ou menos 50 milhões de pessoas sofrendo dos quadros depressivos. No Brasil, se estima que aproximadamente 30% a 40% de todos os atendimentos feitos na atenção básica envolve algum tipo de quadro depressivo. O grande problema, doutor Luiz, é que as pessoas elas entendem assim problemas psiquiátricos ou problemas psíquicos, ou então, de forma geral, assim, problemas mentais é coisa de maluco, né? É coisa de louco. Isso não é verdade, porque transtornos psiquiátricos não são só os transtornos psicóticos, né? Não são só os transtornos característicos da esquizofrenia. Então, a depressão é uma doença mental, sim, ela afeta o cérebro e depois afeta o organismo como um todo. E ela merece todos os cuidados, assim como uma doença renal, uma doença cardíaca, né, um problema no fígado, uma dor vesicular ou qualquer outra coisa assim. Então, a depressão hoje ela é um quadro muito severo, ela tem atingido uma grande quantidade de pessoas que não buscam o tratamento porque existe o estigma de que se buscar o tratamento para um quadro depressivo, a pessoa se coloca numa posição de uma pessoa fraca. Né? Que as pessoas fortes não deprimem, muito pelo contrário. No consultório a minha prática tem mostrado isso. A depressão ela afeta basicamente as pessoas fortes, né? Os mais fortes deprimem, os mais fracos têm outros tipos de sintomatização. Então, as pessoas precisam se ocupar hoje de conhecer o seu estado emocional, quando começar a se sentir muito triste por muito tempo, quando o sono começar a se alterar para mais ou para menos, quando a pessoa começa a engordar sem fazer uma dieta, né? Ou quando começa a emagrecer sem fazer dieta nenhuma também para emagrecer. Esses são sintomas característicos assim associados a uma tristeza que acontece todo dia e o dia todo, são sintomas característicos de depressão e devem procurar uma assistência terapêutica, seja da psiquiatria, seja da psicologia e até mesmo da neurologia, que também tem fundamento para lidar com isso, e tratar já de começo, porque se tratar no começo, doutor Luiz, o tratamento é rápido e fácil. O problema é quando a depressão se instala, se torna um processo patológico mais extensivo e que exige cuidados muito maiores, uma indicação por tempo muito maior, um apoio terapêutico por um tempo muito maior também. Então as pessoas devem prestar atenção na depressão, porque ela é uma doença hoje, uma doença social, né? Praticamente uma doença de caráter público e que aflige assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, repetindo, 50 milhões de pessoas no planeta. Então é muita gente, só que algumas pessoas não reconhecem os seus quadros. Né? Isso realmente é uma realidade. E você tocando num assunto que eu achei interessante, porque me parece que quando a pessoa entra num processo desse, tanto ele pode ficar caquético, porque diz que o problema do sistema alimentar, como também ele fica possessivo para a alimentação e começa a aumentar de peso. Sim. Não é verdade? É verdade, porque procura mecanismos compensatórios para a sua tristeza, para a sua angústia, porque a depressão ela angustia. A pessoa que entra num quadro de depressão maior, que é o quadro mais severo, ela diz literalmente que ela tem um buraco no peito, né? É um buraco sem fundo, e nesse buraco sem fundo entra não só a comida, mas entra a bebida, entram as drogas. Os jovens, existe uma quantidade de jovens depressivos hoje muito grande, que vão para o mundo das drogas porque a droga oferece um recurso virtual, né? Uma alegria virtual, uma felicidade virtual que vem ali tentar preencher aquele buraco. O problema é que esse buraco não se preenche. Então muitas outras coisas vêm junto e algumas pessoas entram em depressão e vão à aniquilação.
né? Acabam com o seu organismo, tanto do ponto de vista orgânico, biológico, quanto também o seu organismo psicológico fica totalmente afetado. Aí, com isso, ela consegue não só ter uma vida infeliz, mas ela proporciona uma vida infeliz para aqueles que estão ao seu redor, ao seu lado, sejam os familiares, né, as pessoas queridas, os profissionais que trabalham com ela, todos são afetados por esse quadro depressivo. Agora, você citou duas coisas que eu achei importantes aí. Digamos, levar na ansiedade de encontrar uma compensação, se encaminhar para a droga. É muito comum isso. É bastante comum. O próprio antidepressivo é uma droga, né? É Só que é uma droga que é receitada, ela é estudada, ela tem efeitos colaterais que já são preditivos, as pessoas sabem o que vai acontecer. Mas é uma droga. O problema é que, às vezes, a pessoa, para não entrar no antidepressivo, porque acha que vai viciar e um monte de coisa, acaba entrando para outras drogas. E tem drogas lícitas e aceitas socialmente que são muito poderosas, como, por exemplo, o álcool. O álcool mata muito mais do que qualquer outro tipo de droga. E do álcool é muito fácil ir buscando outros recursos, né? Outros apoios, tanto farmacológicos aceitáveis quanto não regulamentados, que acabam acabando, né? Acabam com a vida da pessoa. Muita gente entra para o crack hoje. O crack é uma droga barata, né? Não é socialmente aceitável, mas ela é muito barata, disseminada e acabam com a vida da pessoa rapidamente. Agora, qual é a repercussão, digamos assim, desse depressivo no ambiente familiar? E se há necessidade da sua atuação nesse ambiente familiar para tentar recuperar esse depressivo? Isso aí já é uma experiência e uma curiosidade. O depressivo no ambiente familiar, ele causa realmente perturbações muito severas. Porque as pessoas que lhe querem bem começam a se envolver com ele e começam a tentar ajudar de alguma maneira. E tem coisas que o depressivo simplesmente não consegue fazer que geram um estresse acentuado. Como, por exemplo, é muito comum as pessoas chegarem no depressivo dizendo coisas do tipo: você precisa passear no sol. O depressivo não tem força para sair da cama, né? Então ele se irrita um pouquinho mais ainda, ele deprime um pouco mais ainda. Você precisa voltar à tua atividade social, você precisa sair com outras pessoas. As pessoas depressivas não conseguem fazer isso. Em contrapartida, o cuidador do depressivo começa a ficar depressivo junto com ele. Porque alguém tem que cuidar dessa pessoa, às vezes uma, duas, três pessoas. Isso acaba trazendo uma complicação muito grande para o ambiente familiar. E, terapeuticamente, atuar no ambiente familiar é muito complicado, né? Porque tem toda uma dinâmica familiar que, quando nós chegamos no aspecto terapêutico, essa dinâmica ela se transforma. Nós nunca estamos tratando de fato aquilo que é a verdade. A dinâmica se transforma um pouquinho. Mas é muito importante que o processo terapêutico também seja pedagógico, ou seja, nós precisamos sim orientar os cuidadores do depressivo para que eles possam fazer determinadas coisas e não fazer outras determinadas coisas que vão piorar o quadro. Então, o âmbito familiar fica perturbado, a função pedagógica deve existir do ponto de vista da terapia, da psicoterapia, mas não dá para atuar lá dentro do núcleo familiar, porque esse núcleo familiar pode se desestruturar e piorar toda a situação. Agora, me diga uma coisa. Eu me lembrei aqui, como você também falou, que existem muitos casos de ansiedade. E nessa ansiedade, ela, digamos assim, tem um ponto de contato com depressão ou eles são exatamente estanques? Eles são tratados como transtornos únicos, né? O transtorno de ansiedade é tratado de uma determinada maneira, inclusive com benzodiazepínicos, né? Os ansiolíticos e etc. E o transtorno depressivo é tratado de uma outra determinada maneira. O que não significa que um ansioso, uma pessoa no transtorno de ansiedade, não possa evoluir para uma depressão. E que uma pessoa num transtorno depressivo também não possa associar uma ansiedade. É mais comum que o ansioso evolua para uma depressão do que o depressivo para a ansiedade, porque o depressivo vai perdendo as forças, né? E até para ficar ansioso ele não consegue. Mas elas são tratadas como transtornos individuais, né? Com clínica terapêutica específica, inclusive clínica farmacológica também específica. Agora, lá na sua clínica e nesses lugares que você também
pratica a especialidade, o que é que aparece mais? Ansiosos ou depressivos? A quantidade é quase meio a meio entre ansiosos e depressivos, né? O problema é que o ansioso sabe que está ansioso, ele manifesta os sinais da ansiedade, evoluindo às vezes até para um transtorno de pânico. E o depressivo, ele chega simplesmente com um problema de tristeza, ele nem sabe que ele está depressivo, né? Então daí quando a gente faz a avaliação, que submete aos testes específicos e tudo, é que a pessoa acorda para o seu quadro de depressão e busca um tratamento específico. Então é mais comum chegar primeiro os quadros ansiosos, né? Que a sintomatologia ela é mais evidente, e o depressivo chega muito mais assim como um triste que não está conseguindo resolver os seus problemas, né? No fundo, depois que a gente faz as avaliações todas, a quantidade ela é muito similar, muito próxima um do outro. Agora, uma outra coisa, é até uma curiosidade, nessa experiência de pânico, que é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas têm isso e trazem uma repercussão muito grande, inclusive orgânica, né, das pessoas. O que é que, da sua experiência, da recuperação, para que você possa desfazer essa ideia de pânico? Recuperação, primeiro, que no pânico ela pode ser total, né? Mas ela precisa de um auxílio farmacológico. No começo, principalmente, ela precisa de um auxílio farmacológico. Então tem que entrar com estabilizadores, né? No transtorno de pânico é necessário também haver uma alteração do modo de vida da pessoa. Ela tem que mudar algumas coisas. Tem que aprender a lidar com a sua ansiedade, porque o transtorno de pânico não é nada mais do que uma ansiedade fora de controle, né? Tem que aprender a lidar com a sua ansiedade, tem que aprender a mudar a sua alimentação, tem que começar a trabalhar com a qualidade de vida, tem que começar a se reposicionar frente à sua própria vida e assumir determinadas responsabilidades por sua conduta também. O problema é que quando evolui para o transtorno de pânico, já tem alterações também metabólicas no organismo. Por exemplo, alguns estudos mostram que a pessoa, quando está vivendo o transtorno de pânico, o cérebro dela fica muito suscetível ao CO2, né? Então, quando uma pessoa que está evoluindo para um transtorno de pânico começa a entrar em shoppings, por exemplo, salas fechadas, o nível de gás carbônico aumenta e o cérebro registra isso, e esse cérebro que registra isso dispara os mecanismos do estresse. E o mecanismo de estresse aumenta a adrenalina, e aumentando a adrenalina, a pessoa começa a ficar com medo de um monte de coisa. Então, no transtorno de pânico, esse mecanismo todo acontece e a pessoa começa a ficar já com medo de ter medo. Então, só de pensar em ir no shopping, ela já dispara o mecanismo do pânico. Uma pessoa que está com transtorno de pânico e começa a mostrar esse transtorno, por exemplo, numa sala fechada ou num shopping, a primeira providência, tire a pessoa dali e leve ela para respirar um ar puro, num lugar onde tenha mais oxigênio do que gás carbônico, e automaticamente ela se estabiliza. Mas o tratamento precisa de uma intervenção medicamentosa, né, e de uma reorganização cognitiva dessa pessoa. E dá certo, né? As pessoas se curam desse processo. Agora, me diga uma coisa, nós estávamos conversando ali fora e eu lhe fiz uma pergunta, e essa história, digamos, de depressão, ansiedade, se tratar de um casal, embora você tenha me dito que o tratamento é separado, mas a influência é muito grande e complica muito esse consórcio aí de casamento. Sim, complica. Apesar da minha especialidade ser tratamentos individuais, né, eu não atendo casais, a não ser de forma separada. Um depressivo sempre acaba afetando um não depressivo. É diferente, não é o não depressivo que tira o depressivo. O depressivo tem assim, um ímã para conseguir trazer o outro para dentro. É como se fosse uma contaminação. É mais ou menos uma contaminação, né? Só que o outro, que ainda não está totalmente contaminado pelo quadro depressivo, às vezes ele pode se negar a entrar naquele processo. E vai começar a forçar a barra para aquele que está dentro sair. E isso causa uma perturbação nesse consórcio, como o senhor falou, né? Esse casamento ele começa a degringolar e muitas vezes as vias de fato são a separação.
E aí com outros complicadores, porque aquele que sai da relação sai com um baita de um complexo de culpa, né? E quem fica com raiva. Só que é uma raiva mascarada pela depressão. Às vezes tem pessoas que se separam e saem da depressão até porque tem tanta raiva que superam a própria depressão para ir à luta por alguma coisa. Mas é comum que o relacionamento fique bastante perturbado e conturbado quando principalmente a pessoa depressiva se nega a fazer os tratamentos adequados e reconquistar então essa alegria, esse prazer, não só na relação, mas em todas as coisas da vida, né? Porque uma boa relação marital, uma boa relação de companheiros, ela contempla as coisas boas da vida como um todo e não só daquele espaço que existe ali dentro de um quarto ou de uma sala, né? Então, sim, as pessoas depressivas contaminam essa relação. E, digamos, é uma pergunta, não sei se ela está sintonizada nessa parte, mas essa insônia, a pessoa que tem essa dificuldade, ela tem alguma coisa de a ver com essa parte de vocês para a recuperação disso ou não? Tem sim, porque a psicologia basicamente vai tratar com as causas emocionais, ou seja, os conteúdos emocionais que estão levando as pessoas a deprimirem. A depressão ela é multifacetada, multifatorial e multicausal, né? Existem muitas causas para a depressão, mas uma das mais fortes ainda são os transtornos emocionais. Então a psicologia ela entra corrigindo esses transtornos emocionais e fazem com que a pessoa possa corrigir o seu sistema neuroendócrino. Então os neurotransmissores, tudo aquilo que está perturbando, que está atrapalhando o sono, voltam a funcionar com maior regularidade. Em alguns casos, esses tratamentos precisam também de um auxílio farmacológico, claro, né? Eu hoje defendo a ideia de que a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, se elas andarem junto, nós conseguimos fazer coisas muito rápidas. Se resolver continuar tudo separado, leva muito mais tempo. Então, em casos de insônia ou hipersonia, tem pessoas que começam a dormir demais, né, com mecanismos de fuga e tudo mais. Quando é bem tratadinho, a psicologia entra de uma maneira muito eficiente, corrigindo as reverberações cognitivas e os transtornos emocionais que estão ali, nós conseguimos fazer com que o trabalho seja rápido. E a correção também. Agora, nessa parte de vocês, tem alguma coisa ou isso fica mais para o psiquiatra nessa parte de análise, também dessa personalidade, que possam influir dentro de todo esse contexto que nós realmente já tocamos? O psiquiatra, normalmente, ele está muito mais preocupado com o sintoma e a correção do sintoma, né? O psiquiatra é um médico, ele é voltado a olhar o sintoma e o que ele vai fazer com aquele sintoma. Alguns psiquiatras com formação mais psicodinâmica se envolvem um pouquinho mais em descobrir o que está por trás desse sintoma, as causas, né? Mas na grande maioria das vezes o psiquiatra ele entra com a medicação e a psicologia entra então com a investigação dessa estrutura de personalidade, desse sintoma que está envolvido, da história pregressa de vida emocional da pessoa, como é que ela conseguiu chegar nesse estado e como é que ela vai fazer para sair disso. Alguns psiquiatras, alguns neurologistas, então, com alguma formação mais específica, também entram para fazer essas avaliações, mas é mais raro, é mais comum que essa avaliação vá cair no campo da psicologia. Isso aí é realmente um fato muito interessante, porque eu vejo que muitas pessoas hoje se dedicam, ou necessitam, vamos dizer assim, nem é porque se dedicar. O dedicar é uma necessidade, né? Exatamente de procurar um analista para que pudesse exacerbar ou tirar tudo aquilo que está dentro do seu eu, né? E que fica assim muito difícil naquela caixinha de segredo, e que se não tiver alguém com a chavezinha para abrir, a pessoa entra num processo meio ruim, né? Entra sim, mas também tem que ter cuidados, porque essa caixinha de segredos, que a gente chama da caixinha de Pandora, né? Que é o cérebro, a mente humana, né? Aquilo que está fazendo esse cérebro se movimentar, ela é cheia de coisas que às vezes não precisam vir à tona também. Então, o que nós fazemos é buscar aquilo que precisa vir à tona, trazer à tona para resolver.
Existem outras coisas na vida, nessa caixinha de Pandora das pessoas, que não precisam aparecer e que, se aparecerem, vão acabar trazendo mais problema. Então, muita gente me pergunta, por exemplo, sobre as regressões, né, os processos hipnóticos, etc. E eu deixo muito claro, regressão funciona. Quando o profissional que está fazendo a regressão sabe o que está procurando, ele vai até encontrar. Quando ele encontra, ele traz e fecha a caixinha. Porque ele sabe que outros bichinhos estão vindo lá de dentro, né? Agora, quando as pessoas vão fazer regressão de forma aleatória, através de um anúncio colocado num vidro qualquer, de um trabalho terapêutico muito barato, elas correm o risco dessa pessoa abrir a caixinha, que consegue, existem técnicas para isso. O bichinho que estava incomodando sai e os outros vêm junto. A pessoa tinha um problema e acaba saindo de lá com 10. Então é um processo muito perigoso. Né? Nós precisamos cuidar muito com isso, essa busca ela existe, ela é sistemática, existem técnicas para isso, funciona, hipnose também funciona, mas tem que ser feito com gente gabaritada, senão vai ter problema. Eu achei interessante realmente essa sua colocação de tirar um bichinho e que depois é melhor matar ele novamente lá para dentro, porque vai trazer bem mais problema dessa coisa toda. O jeito certo é realmente começar a se tornar consciente da vida, né? Pessoas que são conscientes da sua vida, que sabem fazer boas escolhas, que assumem a responsabilidade pelas suas escolhas. Tem um processo que é um processo de responsabilização que eu chamo de DAC, D-A-C, é o tripé da responsabilidade, que é o discernimento, capacidade da pessoa olhar para aquilo, saber o que é, saber o que está querendo fazer com aquilo, quais são as implicações morais, religiosas, sociais, éticas, estéticas daquilo tudo. A ação, que é a segunda perna desse tripé, desse DAC, né? Que é, já que decidiu, faça. E o C é a consequência, né? Que é a pessoa poder se perguntar sempre, eu posso arcar com as consequências disso que eu vou fazer? Quando essas pessoas agem assim, muito raramente são pessoas deprimidas, porque elas sabem o que está acontecendo, sabem até onde elas podem chegar com as decisões e sabem que podem arcar com a responsabilidade dos seus atos, né? Que é a consequência direta. Então, as pessoas que agem assim, que têm responsabilidade, que sabem lidar com a sua vida no dia a dia, elas raramente entram em processo depressivo. Agora, na sua prática, uma curiosidade. Essas coisas evoluem porque o paciente começa a ter uma confiança muito grande naquele profissional que o está examinando, encaminhando e tal. Isso é verdade? Isso é verdade. A empatia, ela corresponde hoje a praticamente, não só na psicologia, mas na medicina, né? Qualquer terapia, porque terapia ajuda, ela corresponde a praticamente 40%, 50% de todo o processo terapêutico, né? Que é a empatia, a confiança no profissional. Então isso acontece lá na sua especialidade médica, acontece na minha, né? Que é a psicologia. E qual de nós não gosta de estar tratando com um profissional que a gente tem confiança? Só que para chegar nesse estado de empatia e confiança, o profissional também tem que ter confiança em si, saber o que está fazendo, né? Acreditar que sabe as respostas para aquilo que está sendo procurado, senão o que a gente transmite é só um estado de pseudo-desconfiança. A pessoa já olha e diz assim, não, mas essa pessoa não sabe o que está dizendo, parece que está com medo, quando eu trouxe o meu problema, a pessoa parece que reagiu com medo. Isso acaba com a empatia. Tanto é que as pessoas vão procurar outros profissionais. Então, a empatia, a confiança é praticamente 40%, 50% da cura. Quer dizer que termina trazendo uma repulsa, né? Traz uma repulsa. Isso acontece. Eu recebo no meu consultório muitas pessoas que já vieram de muitos outros profissionais. Não só profissionais da psicologia, mas também da psiquiatria e tudo mais. E a queixa é sempre a mesma. Poxa, eu estava lá, mas eu não me sentia à vontade, a pessoa não me transmitia confiança, parecia que não estava o que fazer, não sabia o que estava fazendo, né? Então, as pessoas vêm e quando encontram um profissional, às vezes eu, às vezes outros profissionais, onde essa confiança parece se externalizar, nossa, o processo flui assim de uma maneira muito rápida, é muito gostoso, muito tranquilo, né? Até para a gente também, como terapeuta, de ver o trabalho acontecendo. Né? É muito bom, muito bom. Ai, doutor Robert, eu acho que nós tocamos em vários problemas
e que pudessem esses problemas trazer alguma elucidação, alguma instrução para o nosso público que nos assiste. Eu queria lhe perguntar se você, porventura, teria alguma outra recomendação ou um conselho que fosse útil para que as pessoas, digamos assim, tivessem uma prevenção para chegar a um estado mais agudo ou um estado mais preocupante. Tenho sim. Na verdade, tudo na nossa vida são escolhas, né? Então, eu defendo a ideia de que as pessoas devem aprender a selecionar. Nessa seleção, o telespectador que estiver ouvindo pode anotar num papelzinho. Separe aquilo que é do eu, aquilo que é do outro e aquilo que é do ambiente. O que é do eu? O que é do eu é tudo aquilo sobre o que você tem influência e comando. O que é do outro é tudo aquilo que você tem influência, mas não tem comando. E o que é do ambiente? Do ambiente é tudo aquilo em que você não tem influência e não tem comando. Conseguindo fazer essa separação, agora deixe de lado tudo aquilo que é do outro e do ambiente. Fique só com aquilo que é do seu, e daquilo que é do seu você coloque toda a sua energia ali. Ou seja, se você pode influir e pode resolver, faça. Se você achar que não pode resolver, não faça. Mas não conte com aquilo que é do outro. O outro, no máximo, você pode influenciar, mas ele tem respostas próprias, ele tem vida própria e você pode se decepcionar muito. A maioria das depressões começa com uma decepção muito grande. Nós esperamos que o outro reaja segundo os nossos desejos e nossas vontades e ele não faz isso, né? Então, afaste o que é do outro, o outro decide o que ele vai fazer. Afaste o que é do ambiente, por exemplo, a chuva, o calor, o sol, você não tem como interferir nisso. Você pode até organizar um churrasco, né? E querer que naquele dia faça sol, mas bem naquele dia choveu e você não tem nada que fazer com aquilo, não adianta se deprimir. E aquilo que é seu, aquilo que é da sua conduta, aquilo que você pode analisar a respeito da sua vida, das decisões que você pode tomar, nisso você aplique toda a sua energia e eu garanto a você, 70% da sua vida será maravilhosa. Os outros 70% talvez exista ainda a influência do outro, né? Mas daí já não é um problema que você pode resolver. Dizia um amigo meu de Curitiba, se aquilo que me incomoda tem solução, eu não me preocupo. Agora, se aquilo que me incomoda não tem solução, eu não me preocupo mesmo, né? Então, só resolva aquilo que é seu e o resto, paciência. Você deixa andando, que uma hora vai se resolver. Os norte-americanos, que gostam muito de números, fizeram uma pesquisa 2 ou 3 anos atrás e descobriram que 70% dos problemas que nós temos na vida não existem. São problemas que nós criamos na nossa mente, na nossa cabeça. Sobra 30% de problemas para resolver. Se você começar a prestar atenção nisso, vai sobrar mais tempo para você ir para a praia, para você ir para a balada, para você ir para a festa, para você ir para a igreja, para você namorar, para fazer um monte de coisa. Aí você gasta o que precisa resolvendo o problema, né? Eu acho que de forma prática, assim, em função de tudo que nós falamos, é o que eu posso deixar de melhor recomendação hoje para os nossos telespectadores. Eu acho muito interessante. E tenho certeza absoluta que vocês, telespectadores, tenham aproveitado desses ensinamentos, viu? E eu fico muito gratificado. E quero lhe agradecer, meu doutor, por essa oportunidade de você trazer todas essa sua vivência profissional e até agora, nesse final, preventivos, né? Para que essas pessoas possam se beneficiar dessa prevenção. Muito obrigado. Se você tiver alguma coisa mais para que quiser transmitir aos nossos espectadores, pode transmitir. Quero sim. Primeiro, quero agradecer aos telespectadores, ao senhor, a oportunidade que me foi dada de chegar até aqui, de poder falar, de poder divulgar. Claro que de maneira muito abreviada, né? Mas, acima de tudo, eu quero dizer que o ser humano nasceu para ser feliz. Essa deve ser a sua opção, a sua escolha do dia. Quando você coloca o pé para fora da cama ou quando você abre o seu olho, por favor, pergunte a você mesmo qual é o seu propósito do dia. O meu é ser feliz. Qualquer coisa que impede a minha felicidade está fora, né? Então, eu faço votos que o telespectador também comece a ter esse hábito de se perguntar
né? Já quando acorda, o que eu quero para o dia de hoje? E tudo aquilo que aparecer na sua frente, que não colaborar para você ter aquilo que você queria, então tire. Você pode optar por ser feliz, você pode optar por ter paz e você pode optar, inclusive, por conseguir confusão. O que eu quero hoje é arrumar uma confusão. Pode ter certeza que você vai conseguir. Da mesma maneira, se a sua opção for eu quero ter paz, você também vai conseguir. Essa é a minha última saudação aos telespectadores. Pronto, está aí um grande ensinamento. Até a próxima.